Quando nós falamos de reforma luterana, uma das questões básicas e importantes que nós temos que falar sempre é sobre a questão da liberdade. Houve uma transformação em todas as áreas do conhecimento. Desde os seus primeiros escritos como reformador, Lutero passa a enfatizar a importância da educação das crianças e dos jovens. O Lucas Cranach é uma engrenagem dentro do processo da reforma. Quando nós falamos de reforma luterana, não é possível tirar a base que os reformadores colocaram, que, aliás, não é nenhuma base nova, é simplesmente uma reforma, ou seja, alguma coisa tinha se tornado desproporcional, desconexa, descontextualizada. Então, Lutero e os que estavam junto com ele, quando trazem de volta os grandes fundamentos que a Igreja havia esquecido, ou seja, somente a fé, somente Cristo e somente a Escritura, esses três fundamentos, eles na verdade não são novos, eles são simplesmente recolocados no seu lugar. As instituições religiosas, aqui eu me refiro à igreja, aos conventos, aos mosteiros e outras instituições, elas tinham um lugar central na organização da sociedade e na organização da cultura. Lutero, quando chega e vem falar sobre a liberdade e a utilização da Escritura Sagrada como uma centralidade do pensamento das pessoas e dos cristãos em especial, ele mostra que nós temos liberdade para agir de acordo com a consciência que nós temos. Então, a pintura realmente hoje, vista em vários quadros, nós vemos isso, né? Esse poder libertador da palavra, esse resgate à salvação pela fé, né? E, por tudo, propagação da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Isso se vê na expressão das pinturas, isso se vê na posição das pessoas frente à cruz, isso se vê no significado que também Lucas Cranach dá às suas imagens. E por isso ele é tão importante também hoje no contexto da reforma luterana. Que Lucas Cranach era o fotógrafo da corte e ele era, além de ser artista, também empresário, pessoa influente na sociedade. Ele é uma engrenagem básica para tornar a reforma, divulgar essa reforma a todos os níveis. Era o pintor oficial da corte de Frederico III. Frederico, também chamado de sábio, ele foi sábio não só no nome. Ele trouxe primeiro Lucas Cranach como artista, depois ele traz Martinho Lutero. E essa sincronização dessas pessoas nesse momento histórico produz que Lucas Cranach tenha um espaço muito importante na divulgação da reforma também. Se trazemos para esse momento essa perspectiva, seria mais ou menos como que o computador no nosso uso ou as redes sociais. Lucas Cranach coloca a reforma nas redes sociais daquele momento através das suas pinturas. Olhar para as questões das representações associadas à infância e à juventude, no contexto da reforma, nós queremos nos ocupar especificamente com o altar da Igreja de Santa Maria de Wittenberg, que foi uma obra produzida no ateliê de Cranach no ano de 1547. Isso já é um ano após a morte de Lutero. O quadro base, o quadro de baixo que forma o cimento, mostra Lutero pregando as pessoas de um lado, o próprio Lucas Cranach aparece também de um lado. Traz no centro o Cristo crucificado, de um lado o pregador que aponta para Cristo, baseado na Escritura Sagrada, ou seja, na fonte do conhecimento teológico, do conhecimento cristão. Esse Cristo crucificado não é um Cristo estático, ele tem uma túnica que parece que está em movimento, poderia inclusive simbolizar a vida que não vai, e o Espírito Santo que fortalece a fé de cada um. E de outro lado, a comunidade que não dirige o seu olhar para o pregador, mas que dirige o seu olhar para o Cristo crucificado, para o centro da
mensagem salvífica do Evangelho. E essa comunidade, ela traz pessoas de todas as faixas etárias, traz homens, mulheres e traz também crianças. Essas crianças têm acesso direto à salvação. Esse quadro é a base da igreja, que aparece depois com 3 quadros em cima dessa base. Um dos quadros é a Santa Ceia, onde aparece a forma da comunhão, muito simbolizada através dessa nova forma de pintar, uma mesa redonda, onde aparecem então os discípulos. O Judas está já com o pé para fora dessa comunhão, aparece com uma roupa diferente. E Lucas, como fazia questão de marcar, incorpora alguns elementos da realidade. Coloca nessa mesa também Martinho Lutero. Martinho Lutero aí aparece com barba quando ele saiu do castelo de Wartburgo, quando estava sequestrado, e fez a tradução da Bíblia para o alemão. E justamente Lutero é servido com um cálice da Santa Ceia pelo filho de Lucas Cranach, que era Lucas Cranach, o jovem. O altar traz também um quadro retratando a instituição do batismo, onde aparece o reformador Philippe Melanchthon segurando um bebê sobre a pia batismal. Esse bebê está no centro do quadro, né? Ele tem ao seu lado uma pessoa que é um auxiliar de Melanchthon no batismo. Ele segura o livro litúrgico a partir do qual então aquele batismo é celebrado, e essa pessoa que está ali não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio príncipe eleitor da Saxônia. Então isso mostra até mesmo a principal autoridade secular naquele contexto de entrada para a cristandade, que é o batismo efetivamente, onde uma criança é colocada no centro da ação. A própria autoridade civil, a autoridade secular, então colocada em uma função de serviço para essa criança que está ali. Depois aparece o que na época também se entendia como um dos sacramentos, que é a confissão. Aparece o pastor de Lutero, o pastor da congregação, onde Lutero também estava trabalhando, Bugenhagen, e aí aparece uma pessoa vestida com trajes mais nobres, e aí aparece de mãos amarradas, como uma pessoa que não se arrepende e não é perdoada. Enquanto do outro lado aparece a chave de perdão dos pecados para essa pessoa que sim está arrependida. Lutero vem trazer a ideia de que nós, em Cristo, nós somos salvos. Somente através de Cristo nós somos salvos. E essa salvação diante de Deus coloca o ser humano numa outra dimensão, uma dimensão que não havia mais na Idade Média tardia. Ou seja, o ser humano, diante de Deus, é responsável pelos seus próprios atos. A xilogravura era uma matriz feita naquele momento em madeira, depois também foi feita em metal. Vem a origem de tudo, não é da Alemanha, mas vem da China. E Lucas Cranach, com seu grupo de alunos, seu estúdio, sua escola de artes, ele produz materiais que sejam de fácil duplicação. As pinturas também eram uma forma de mostrar a arte através do que ele preparava de histórias da Bíblia ou cenas da Bíblia, mas também a xilogravura tinha uma outra dimensão, porque ela passava a ser mais popular. Era mais fácil fazer uma cópia de uma xilogravura e imprimir, e isso dava acesso às pessoas, ao povo em geral. As obras de arte, enquanto estavam em algumas igrejas e bem longe do acesso do público, as xilogravuras estavam na mão das pessoas. Dentro dessa perspectiva da transformação, do resgate à liberdade, do conceito de que nós temos em Deus um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus justo e que nos declara justos através da fé. Também foi colocado em imagens através do pintor holandês Rembrandt. Ele também é conhecido, e por muitos ele é tido como o pintor da Reforma também. Ele coloca muito claramente aspectos da natureza que glorificam
a figura e o poder de Deus Criador, e coloca também um Cristo na cruz, e ao verter-se sangue das suas veias, ele retrata sangue que nos purifica de todos os pecados e que nos liga ao Deus amoroso. Dürer foi um humanista, um artista. Quando esteve em Veneza, ele pintou em 5 dias um quadro retratando a história de Jesus aos 12 anos em Jerusalém, no templo. E ele mostra uma cena muito compacta. Jesus, ele está cercado pelos doutores e professores da lei, todos bem mais velhos, pessoas muito velhas. Esse é um contraste do quadro, o contraste da infância. Apesar de tudo, Dürer coloca, então, Jesus no centro do quadro, né? Ele ocupa exatamente o centro do quadro, suas mãos falam, suas mãos mostram alguém que está em pleno debate, que está argumentando para a admiração dos doutores e professores, né? E representam justamente alguém, uma criança, que tem acesso ao conhecimento e que impõe esse conhecimento perante aqueles que, no contexto da sociedade, se apresentavam como as principais autoridades em termos de conhecimento, como os intermediários em termos de conhecimento. Essa representação de um menino, que é alguém que argumenta de igual para igual, que fundamenta a sua argumentação, certamente traz a perspectiva de Dürer de que é necessário renovar o pensamento, renovar as perspectivas, né? Algo extremamente alinhado com o próprio movimento da Reforma. O hino Castelo Forte é Nosso Deus é um dos maiores hinos da história do cristianismo. Lutero teria escrito esse hino, composto por volta de 1521, quando ele fora convocado pelo imperador Carlos V para a Dieta de Worms. A Dieta de Worms marca uma época importante porque quando se dirigia para aquela dieta, que na verdade era a grande assembleia onde se decidiam as coisas da igreja e do poder do Estado, Lutero compôs esse hino com base no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a água ruja e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Johann Sebastian Bach dispensa muitos comentários e explicações. Ele se fala por si só, ele é conhecido no mundo como um dos maiores compositores de toda a história. Ele é filho de luterano, os pais deles teriam vindo para a Saxônia, se mudado para lá, e ele, desde muito, sofre fortemente a influência dos conceitos e da ideia do luteranismo. E como compositor, e fez isso inúmeras vezes, várias vezes, ele se utilizou muito
de escritos de Lutero. A que mais se destaca nesse contexto é a cantata de número 80, que é conhecida como a Cantata da Reforma, onde ele utiliza exatamente o hino do Castelo Forte, Nosso Deus, como fonte inspiradora. E, evidentemente, isso deu uma abrangência muito grande também para as verdades defendidas por Lutero. Precisamos olhar isso hoje, muitas vezes, novamente, e compreender o que é isso. Em primeiro lugar, olhar novamente que a liberdade ela está centrada principalmente na palavra de Deus. Isso é um fator indiscutível para qualquer comunidade luterana, se não olhar isso. Não vai entender o que é liberdade em Lutero e muito menos na Bíblia, obviamente. Possivelmente Lutero com Cranach vão trabalhando depois um outro logo, que é a chamada Rosa de Lutero, onde aparece uma flor, que na época simbolizava a paz, a harmonia. Em cima dessa flor aparece o coração, marcado ou selado por uma cruz, que é o sacrifício de Jesus. Então a harmonia, o coração, que é o motor da vida, tudo isso tem uma marca, a cruz. Isso está sobre um fundo azul que simboliza tanto o céu como o batismo e cercado por um anel dourado, o metal mais importante, onde então simboliza a eternidade. Desse símbolo luterano sai o que nós temos na nossa universidade, o logo da UBRA. Quando nós falamos do brasão da UBRA, essa frase é muito bonita. A verdade vos libertará, um versículo bíblico maravilhoso e muito bem escolhido para um brasão. Quando nós olhamos a natureza, quando nós estudamos as forças da natureza, todas essas forças que nos fazem viver e pelas quais nós estamos aqui no tempo e no espaço, isso é uma verdade. É uma verdade científica que deve ser estudada e uma universidade tem esse comprometimento. A excelência na verdade, a excelência no estudo e a excelência realmente nessa liberdade, que é a verdade e de poder dizer a verdade que se tem. Portanto, a verdade vos libertará. O conhecimento e principalmente a compreensão é muito útil. Quando hoje olhamos a história da Reforma e a história da arte, precisamos ver que a arte nesse momento expressava o que hoje os meios de comunicação trabalham com mais intensidade. Podemos dizer que o Facebook de Lutero era Lucas Cranach, porque ele divulga as ideias de Lutero e torna conhecida a cara de Lutero em outros ambientes também. Até então existia uma relação de artes que permeavam as igrejas da época, cheias de santos, cheias de esculturas e de ídolos, como Lutero mesmo definia. E com a grande descoberta de um Deus justo, um Deus amoroso e o resgate à Escritura, à Bíblia, à Palavra e da justificação pela fé, que são as bandeiras da Reforma Luterana e a grande descoberta do momento no século XVI, evidentemente que houve também uma mudança naquilo que se tinha de enfeites dentro das igrejas. Aos poucos, então, as esculturas, as pinturas de santos, os ídolos, eles foram sendo retirados, porque o acesso a Deus era um acesso livre, um acesso de liberdade. Se nós olharmos uma igreja cristã arquiteturalmente bem preparada e organizada, nós vamos ver que tem uma porta aberta, um tapete vermelho que vai até o altar. Isso tem um significado muito importante no cristianismo. Isso significa que qualquer pessoa, independente de qual seja a sua situação social, a sua maneira de ser, a sua identidade, enfim, qualquer pessoa no planeta tem direito de enxergar o altar, onde na centralidade do altar tem um crucifixo, que significa que Jesus Cristo morreu por ele. Então, isso significa que um movimento que acontece no âmbito da religião, como
foi inicialmente a reforma luterana ou a reforma protestante, será um movimento que impactará o conjunto da sociedade. As contribuições inevitáveis também da reforma, a unificação do dialeto alemão, por exemplo, né? A tradução da própria Bíblia, que era a preocupação de Lutero, que a Bíblia tivesse acesso, fosse acessível ao povo e fosse compreendido a sua leitura. A mudança na liturgia e na forma de culto, que até então é bom lembrar, né, era uma mensagem em latim, né, que o povo não conhecia, não entendia, enfim, apenas se submetia de certa forma. E se nós hoje examinamos as obras de história da educação, história da pedagogia, todas elas colocarão a reforma como um dos pilares, aquilo que nós hoje entendemos como a era moderna ou a modernidade, onde a educação e a alfabetização estão no centro do interesse.